Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa história incrível de fé, poder e um grande alvoroço na cidade de Éfeso. Vamos viajar juntos para os tempos do apóstolo Paulo, numa narrativa cheia de reviravoltas, diretamente do livro de Atos. Tudo começa quando Paulo chega a Éfeso, uma cidade importante e cheia de vida. Logo de cara, ele encontra um grupo de discípulos e faz uma pergunta crucial: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? A resposta deles foi surpreendente. Nós nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Eles conheciam apenas o batismo de João, que era sobre arrependimento. Paulo, então, explica que João preparou o caminho para Jesus. Ao ouvirem isso, aqueles homens, cerca de 12 no total, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo desceu, e eles começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Que começo poderoso para a missão de Paulo em Éfeso. Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga, debatendo e persuadindo as pessoas sobre o reino de Deus. Ele falava com coragem e convicção. No entanto, nem todos estavam abertos à mensagem. Alguns corações se endureceram, rejeitaram a fé e começaram a falar mal do caminho, como era chamado o movimento dos seguidores de Jesus. Vendo isso, Paulo tomou uma decisão estratégica. Ele se afastou da sinagoga e levou os discípulos para um lugar diferente, a escola de um homem chamado Tirano. E ali, todos os dias, durante 2 anos, Paulo ensinou e debateu. Imaginem só, 2 anos de ensino diário. O resultado foi espetacular. A palavra do Senhor se espalhou de tal forma que todos na província da Ásia, tanto judeus quanto gregos, ouviram a mensagem sobre Jesus. E não era só a pregação que impactava. Deus operava milagres extraordinários através de Paulo, a ponto de lenços e aventais que ele usava serem levados aos doentes e as enfermidades simplesmente os deixavam. Até mesmo os espíritos malignos saíam das pessoas. O poder de Deus era inegável e visível para todos. Claro, onde há poder verdadeiro, muitas vezes aparecem imitações. Foi o caso de um grupo de exorcistas judeus itinerantes. Eles viram o que Paulo fazia e decidiram tentar usar o nome de Jesus para seus próprios fins. Um episódio famoso envolveu os 7 filhos de um sacerdote chamado Seva. Eles encontraram um homem possuído por um espírito maligno e disseram: "Nós te repreendemos por Jesus, a quem Paulo prega." A resposta do espírito foi assustadora e direta: "Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são?" E o homem possuído saltou sobre eles com uma força sobre-humana, dominando-os e espancando-os. Eles fugiram daquela casa nus e feridos. Essa história se espalhou por toda Éfeso como fogo, e um grande temor caiu sobre todos. O nome do Senhor Jesus foi ainda mais engrandecido. Muitos que creram vieram confessar suas práticas passadas. E um grande número de pessoas que praticavam ocultismo e magia trouxeram seus livros caríssimos e os queimaram em praça pública. O valor total daqueles livros foi calculado em 50.000 moedas de prata, uma fortuna. Isso mostra o quão poderosamente a palavra de Deus crescia e prevalecia sobre as trevas. Depois de todo esse tempo em Éfeso, Paulo sentiu no espírito que era hora de seguir em frente. Seu plano era passar pela Macedônia e Acaia, ir a Jerusalém, e depois ele disse: "Eu preciso também ver Roma." Ele enviou seus ajudantes, Timóteo e Eresto, na frente, enquanto permanecia na Ásia por mais um tempo. Foi nesse período que a situação em Éfeso esquentou de verdade. A cidade era famosa pelo seu magnífico templo da deusa Diana, ou Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A adoração a Diana era o centro da vida religiosa e econômica da cidade. Havia um homem chamado Demétrio, um ourives que fabricava pequenas réplicas de prata do templo de Diana. Esse negócio dava um lucro enorme para ele e para muitos outros artesãos. Demétrio percebeu que a pregação de Paulo era uma ameaça direta ao seu sustento. Paulo ensinava que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade, e muitas pessoas estavam abandonando a idolatria para seguir a Jesus. Preocupado, Demétrio reuniu todos os artesãos e trabalhadores do ramo e fez um discurso inflamado. Ele disse: "Homens, vocês sabem que nossa prosperidade
vem deste ofício. E vocês estão vendo e ouvindo que este Paulo está convencendo multidões, não só aqui em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, dizendo que nossos deuses não são nada, há um perigo real de que nosso ofício caia em descrédito, e pior, que o templo da grande deusa Diana seja desvalorizado e sua majestade, adorada por toda a Ásia e pelo mundo, seja destruída. As palavras de Demétrio atingiram em cheio o orgulho e o bolso da multidão. Cheios de fúria, eles começaram a gritar em uníssono: "Grande é a Diana dos Efésios!" O caos se instalou. A cidade inteira entrou em tumulto. A multidão, enfurecida, correu para o grande teatro da cidade, arrastando consigo Gaio e Aristarco, 2 companheiros de viagem de Paulo. Paulo quis ir até o teatro para falar ao povo, mas os discípulos e até alguns líderes da província que eram seus amigos o impediram, temendo por sua vida. Dentro do teatro, a confusão era total. Alguns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maioria das pessoas nem sabia por que estava ali. No meio da bagunça, os judeus empurraram um homem chamado Alexandre para a frente, talvez para que ele se defendesse ou esclarecesse que os judeus não tinham nada a ver com Paulo. Alexandre tentou acenar para a multidão, pedindo silêncio para falar, mas assim que perceberam que ele era judeu, todos começaram a gritar a mesma coisa, sem parar, por cerca de 2 horas. "Grande é a Diana dos Efésios!" Finalmente, o escrivão da cidade, uma autoridade local, conseguiu acalmar a multidão. Com sabedoria e autoridade, ele disse: "Homens de Éfeso, quem não sabe que nossa cidade é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Já que isso é indiscutível, vocês precisam se acalmar e não fazer nada precipitado. Vocês trouxeram estes homens aqui, mas eles não roubaram o templo, nem falaram mal da nossa deusa. Se Demétrio e seus artesãos têm uma queixa, os tribunais estão abertos, que eles apresentem suas acusações formalmente. Mas se vocês querem resolver outras questões, isso deve ser feito em uma assembleia legal, porque corremos o risco de sermos acusados de motim por causa do dia de hoje, sem ter um bom motivo para explicar toda essa confusão." Com essas palavras sensatas, ele dispersou a multidão. Que final dramático para a jornada de Paulo em Éfeso. Uma história que nos mostra como a verdade do Evangelho pode transformar vidas, confrontar culturas e até mesmo abalar economias inteiras. Mostra também a coragem de Paulo e a soberania de Deus em meio ao caos. Obrigado por assistirem até aqui. Espero que tenham gostado dessa viagem pela história. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.